Boa noite para todo mundo. Agradecer a participação aí de vocês. Nossa segunda aula aí com a doutora Márcia. Nossa sequência aí de temas aí neurológicos na nossa UTI. E hoje, a segunda aula com o tema AVC hemorrágico, né? Na UTI. Obrigado pela participação, Márcia, por ajudar a gente aí nisso. Obrigada. E obrigada aí o pessoal, né? Tá na plena quinta-feira da Paixão, véspera de feriado, firme e forte aí, 20h, só a gente mesmo, né? Vamos lá. Pronto. Pessoal, a gente vai falar hoje, então, dos pacientes com AVC hemorrágico, mais ou menos no mesmo formato da aula passada. Vamos colocar o caso clínico e tentar discutir em cima, porque, do ponto de vista neurofisiológico, a gente aprende mais com associação do que com repetição. Então, vamos tentar aí passar um pouquinho para vocês. Então, é importante entender que o AVC hemorrágico, né, o espontâneo, ele é uma causa significativa de morbidade e mortalidade do mundo. A última década viu um aumento dramático nos estudos de intervenção para a gente entender qual que era a melhor pressão, as estratégias de reversão de anticoagulação no AVC hemorrágico, tá? E o que esses estudos mostraram é que se esses pacientes são bem cuidados, uma vez que a maior parte dos AVCs espontâneos, principalmente dos hematomas intracerebrais, eles são relativamente pequenos e, se bem cuidados, os pacientes têm boa chance de sobrevivência e de pouca morbidade. Então, vamos começar falando aí, esse caso clínico, é o paciente GEA, 72 anos, masculino, com a valvuloplastia mitral com válvula mecânica há vários anos, fibrilado em uso de Marevan, usando um comprimido em dias alternados, o último RNI dele há 3 dias, 3,1. Uma semana antes de dar entrada no hospital, ele iniciou com sintomas de infecção urinária. Por causa da pandemia, ele entrou em contato por telefone com o urologista dele, que orientou o uso de Cipro 500 de 12 em 12 por 7 dias. Ele usou antibiótico, ficou relativamente bem, mas no 7º dia de uso do antibiótico, 6 horas antes de dar entrada no pronto-socorro do Helena, ele começou com sonolência, rebaixamento de nível de consciência, vômitos, e a família levou para o Hospital Santa Helena. No exame físico da admissão, a gente tinha uma PA de 190 por 110, uma glicemia de 156, estava saturando 89 em ar ambiente, mas sem esforço respiratório, as pupilas estavam isofotos e tinham uma escala de coma de Glasgow de 12. Então, o que a gente faz nesse caso imediatamente? Então, aí as opções, o Hugo vai compartilhar com vocês um link do Google Forms, que vocês conseguem ler o caso clínico e marcar a opção que vocês acham que é a correta. Você vai ter vai ser a sequência, Márcia, que você vai fazer das a questões? Sequência está certinha. Faz a sequência, então, das Tá, duas questões, e aí eu depois a lanço gente o formulário passa. no final. Tá. Isso. Então, eu quero saber qual seria a conduta imediata, né? O que a gente vai fazer imediatamente quando esse paciente chega no box para você. Aí, Hugo, não dá para fazer assim, porque não tem a tomografia, é em vídeo. Agora é porque a gente armou esse negócio do Google Forms, gente, agora, era para ser diferente. Então, na próxima, a gente muda, Hugo, porque eles não vão conseguir responder a segunda sem a imagem de tomo. Então, tem que responder a primeira, eu mostro, entendeu? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Dentre essas opções aí, e se aí vocês quiserem participar, tá? A gente pode falar. Então, eu posso entubar o paciente já de cara, iniciar a niprid, idantalizar, encaminhar para a UTI, uma vez que clinicamente é um AVC hemorrágico. Eu posso colocar oxigênio, fazer niprid, vitamina K e encaminhar para tomografia fora do protocolo de AVC.
eu devo colocar oxigênio, monitorizar, encaminhar para o exame de imagem, que é uma ressonância, e abrir o protocolo de AVC. Ou eu posso colocar no oxigênio, monitorizar, abrir o protocolo de AVC, encaminhar para a imagem e contactar o neurologista vascular de sobreaviso. Vou dar uns 30 segundinhos para vocês responderem em pensamento e eu já dou a resposta. Então, a resposta é a letra D, né? Eu vou cuidar, lógico, fazer o ABCD, né? Da CLS, então ele está saturando 89, nos AVCs a gente tem que ter uma saturação acima de 92, eu posso tentar o catéter primeiro, porque o paciente não estava desconfortável, o Glasgow também não era um Glasgow muito ruim, né, para a gente pensar em tubo, um Glasgow de 8, então daria para garantir a via aérea por enquanto com oxigênio, vou monitorizar esse doente, abrir o protocolo de AVC, porque o nosso protocolo consiste em 24 horas, e encaminhar para a imagem. Eu não posso dar o diagnóstico clínico, porque vomitou, rebaixou e usa Marevan. Parece que é porco, né? Tem orelha, rabo de porco, enfim, nariz de porco, mas eu preciso confirmar que é porco e eu confirmo. O nosso exame inicial é sempre a tomografia e a angiotomo. E nesse íntere eu vou contactar o neurologista de sobreaviso. Então, assim eu fiz, e a imagem que eu tenho da tomografia é essa aqui. Vou passar mais uma vez. Nu. Então, com base nessa imagem, o que que a gente faria? Então, eu coloquei aqui, deixa eu só passar esse trem para cá. Iniciar Unipride, almejando uma PA sistólica menor que 160, suspender o Marevan, solicitar um coagulograma, se o INR tiver alargado, iniciar medidas para reversão, acionar a neurocirurgia e avaliar a necessidade de monitoramento da pressão intracraniana e solicitar um eletro. Eu tenho também a opção de fazer Nipride, deixando a PA sistólica menor que 180, para não causar hipofluxo. Eu devo acionar a neurocirurgia e dentalizar imediatamente. Aqui eu fui redundante, e dentalização. Eu aciono a neurocirurgia, porque esse cara tem que ir para a craniectomia, não dá tempo de fazer nada antes por ele. Ou eu solicito uma ressonância de crânio para eu entender melhor por que ele sangrou. Obviamente que a resposta é a letra A. A gente começa a Nipride. A PA sistólica no AVC hemorrágico, a gente é menos tolerante com a hipertensão. Então, os estudos que a gente tem hoje, principalmente o Interact, que foi o último que fez essa análise de hipertensão no AVCH, ele viu que pacientes que tinham PA sistólica, que a gente conseguia diminuir nas primeiras horas do AVC para abaixo de 160 e melhor ainda que 140, esses pacientes evoluíam melhor, tá? Como o paciente era usuário de Marevan, eu preciso saber por que esse paciente sangrou, se ele sangrou no alvo ou se ele sangrou porque alargou, né? E se o INR estiver alargado, a gente precisa reverter isso. Eu devo chamar, sim, a neurocirurgia, porque se não houver indicação de algum tipo de procedimento, eventualmente a gente pode colocar até um catéter de PIC, principalmente se o exame neurológico do paciente não colaborar para que eu o acesse, né? E eu devo solicitar eletro, porque por mais que a gente tenha o hábito, nós neurologistas e neurocirurgiões, de às vezes idantalizar ou de deixar anticonvulsivante profilático, o que todos os guidelines, o americano, o europeu, o da stroke, e os estudos mostram é que não há benefício de se iniciar anticonvulsivante profilático. Mas se o paciente não estiver tendo crise clínica e tiver crise eletrográfica, eu estou embasada para iniciar um anticonvulsivante.
Então, basicamente é isso. A mensagem que tem que ficar para o AVCH é principalmente pressão arterial. É isso que a gente vai conversar. Então, a maioria das minhas condutas colocadas aqui vão estar baseadas no último guideline da American Heart Association, que é de 2015, a gente não tem um mais recente, tá? E nos estudos, principalmente no Interact 2, que avaliou a questão da pressão no AVCH. Então, quais são as condutas iniciais que a gente deve ter quando a gente pega um AVCH? Né? É legal que a gente faça um score de gravidade, que é facinho de fazer, que chama ICH Score, tá? Isso é classe 1, nível B de evidência. Nesse score, que a gente vai ver já já, eu consigo tanto avaliar a gravidade do meu paciente e também o prognóstico dele, a médio e curto prazo, em 30 dias, a mortalidade dele em 30 dias, até para pensar em medidas de investimento nesse paciente. A neuroimagem rápida, que normalmente vai ser a tomografia, ou em casos de não ter tomografia, por algum motivo não se puder fazer a ressonância, para que eu distinga o AVC isquêmico do hemorrágico. E a angiotomo, né? O atomo com contraste, ela é importante porque a gente consegue identificar tanto a causa do sangramento em alguns casos e também os pacientes que têm risco de expansão do hematoma. Quando eu tenho um danado de um spot sign, que a gente vai ver o que é, que na verdade significa um vasinho que ainda está sangrando ali dentro, a chance que esse paciente tem, que às vezes tem um hematoma pequeno, de fazer com que esse hematoma cresça é maior. Então, é um paciente que eu tenho que ficar muito de olho, talvez repetir a tomo precocemente, para avaliar se realmente a abordagem cirúrgica não vai ser necessária, tá? E a ressonância com contraste, a angiografia, outros métodos que a gente tem também são úteis para que a gente faça o diagnóstico diferencial de MAVs que sangram, né? De tromboses venosas que às vezes têm sangramentos, quando o sangramento é mais cortical, com ou sem infarto venoso. Então, essas são as condutas iniciais que a gente toma baseadas em níveis maiores de evidência. E o score que a gente conversou, que é o ICH, ele vai avaliar o Glasgow da admissão, obviamente, quanto mais baixo o Glasgow, mais pontos o paciente tem, a idade, então as pessoas que têm mais de 80 anos que sangram, elas têm um pior prognóstico, o local do hematoma, se ele está acima do tentório do cerebelo, por isso a gente chama de infratentorial, ou se ele está abaixo do tentório do cerebelo, tá? As hemorragias que acontecem abaixo do tentório, elas são potencialmente mais graves porque eu tenho pouco espaço para expansão e eu estou com um tronco ali na vizinhança. Então, a minha chance de herniação é maior e de complicação é maior, por isso eu pontuo mais. O volume do hematoma, aqui tamanho é documento, então, se ele tem mais de 30 ml, o prognóstico é pior, se eu tenho hemoventrículo ou não. E aí, a minha mortalidade, ela vai variar de 0% a 100% quando eu tenho um ICH de 6, né? Nessa figura aqui, por exemplo, é um hematoma muito feio, se ela for num paciente com mais de 80 anos, e só o fato de ter hemoventrículo, de ter um hematoma maior que 30 ml, se o paciente tiver rebaixado, a chance de mortalidade é muito alta, né? Vocês vão ver ali que acima de 3 pontos, a mortalidade já é de quase 72%. E o tal do spot sign é essa manchinha que vai aparecer às vezes na tomo com contraste, na angiotomo, que vai me mostrar que tem um vaso babando ali dentro do hematoma. Esse é um sinal de expansão e um paciente que vai merecer muito cuidado, tá? Então, eu recebi esse paciente, eu vi que ele usava Marevan, ele fez um sangramento até de mais de um sítio, né? Esse paciente é do Helena, tá, gente? A história está um pouquinho floreada, um pouco diferente, que eu quis para a gente discutir alguns aspectos, mas esse paciente era do Helena, era um pós-Covid que estava lá e que depois foi para o Death Star. Então, frente a um paciente que usa Marevan e que sangra dessa maneira, o que eu tenho que fazer? Como que eu
eu procedo em pacientes que estão anticoagulados e que sangram na cabeça, né? Eu posso fazer aféres de plaquetas, se eu tiver plaquetopenia menor que 50 mil. Existiram alguns estudos que pensaram assim em pacientes que estão usando antiagregante, dupla antiagregação, às vezes até tripla, né, aqueles vasculopatas que infartam, se haveria a chance de melhora se a gente fizesse aféres de plaqueta mesmo no paciente não estando plaquetopênico, só porque ele usa antiagregante, AES, clopidogrel, ticagrelor, e isso é incerto, tá? Então, na prática, a gente não usa. E pacientes com hemorragia e que o NR está alargado por causa da medicação, obviamente a gente vai suspender a medicação e a gente vai repor os fatores dependentes da vitamina K e corrigir, obviamente, tentar corrigir esse NR, o canaquion, a vitamina K, a gente vai fazer intravenoso. O crio precipitado a gente vai usar e ele parece ter menos complicações que o plasma fresco e corrige o INR mais rapidamente. Então, o crio também é uma opção, tá? O fator 8 ativado, ele não substitui todos os fatores da anticoagulação e, embora a gente consiga que o INR seja reduzido quando a gente usa o fator 8, por causa da cascata da anticoagulação, a coagulação ela não é restaurada em vivo, então ele não é recomendado para que a gente use na reversão de intoxicação cumarínica, tá? Então a gente vai usar vitamina K, a gente pode fazer aféres de plaquetas se tiver com menos de 50 mil e a gente vai fazer CRI. Então essa é a primeira conduta no meu paciente lá, porque o INR dele estava alargado, tá? Foi para 8,3. Se o paciente estava em bomba de heparina, ou por algum motivo, né, estava usando heparina e sangrou, a gente pode usar a protamina, e a gente não vai usar outros anticoagulantes inicialmente nos primeiros 4 dias. A depender do tamanho do hematoma, a gente pode até rever esse tempo, mas o que a literatura coloca é de 1 a 4 dias a gente não deve usar nem Clexane, nem heparina para profilaxia, tá? A gente vai deixar esse doente com uma pressão pneumática intermitente. Já foi avaliado se o uso de meias elásticas era possível e conseguia fazer a profilaxia de TEV, e isso não é recomendado, não funciona, meia elástica nesse caso. Como eu já disse, heparina ou Clexane só de 1 a 4 dias depois. E em pacientes que sangraram e que fazem, junto com o sangramento, uma TVP ou uma embolia pulmonar sintomática importante com sangramento cerebral, a gente talvez tenha que anticoagular, não tem jeito, ou colocar o filtro de veia cava em doentes que são, né, que tem a TVP, ainda não tem o TEP, é uma possibilidade caso o sangramento seja muito importante. A gente vai ter que, não tem receita de bolo, a gente vai ter que considerar várias coisas, incluir o tempo que esse paciente sangrou, a estabilidade do hematoma, a causa da hemorragia, a condição geral do paciente, e essa é uma nova recomendação em relação ao último guideline, tá? Questão do filtro de veia cava. Então, aqui agora a gente tem essas novas drogas, né? Os DOACs, que a gente tem usado cada vez mais, por causa da segurança que elas têm em relação ao Marevan de não sangrar, mas a gente sabe que tem pacientes que não tem jeito, tem que ser o bom e velho Marevan, como, por exemplo, os valvulopatas com válvula mecânica, né? A gente tem no Brasil hoje disponíveis para nós, né, o Xarelto, que é o Riva, a Roxaban, a Pixabana, que é a lixiana, a edoxabana, desculpa, a pixabana, que é o Eliquis, a edoxabana, que é a lixiana, e a dabigratrana, que é o Pradaxa, né? A gente no Brasil só tem o reversor direto para o Pradaxa, que a gente pode usar o Praxabide ou o Idarucizumab. E a gente tem ele disponível em todos os hospitais da rede, tá? Então, eventualmente, um paciente que sangrou com Pradaxa, a gente pode abrir mão e usar o Praxabide. E aqui tem a cascatinha da coagulação, para entender que
Riva, Apixa e Edoxabana agem diretamente sobre o fator 10A, e a Dabiga ela tem uma outra, apesar de ser um novo anticoagulante, né, não dependente de vitamina K, ela é a única que não age diretamente sobre o fator 10A. E, na maioria das vezes, a gente vai agir mais ou menos como o Marevan. A gente vai usar plasma, a gente vai usar crioprecipitado, a gente vai repor plaquetas, a gente pode fazer transfusão de sangue, se o paciente estiver anemiando, né, caindo hemoglobina, como a gente procede com os outros ainda. Existem já estudos de reversores, que é o Adexanet, para esses outros novos anticoagulantes que são dependentes da vitamina K. Mas eu acho que a gente ainda não tem no Brasil, né, Hugo? Se eu estiver falando bobagem, ou você já estiver lá no Helena, você me corrige, tá? Não, não tem. Não temos ainda, né? E eles também têm um tempo de infusão maior, porque, por exemplo, o Praxabind, até para trombolizar, se o paciente faz um AVC que não tem indicação de trombectomia em uso de Pradaxa, e ele teria indicação de trombólise, por exemplo, por ser um vaso distal, eu posso fazer o reversor e em 20 minutos eu estou autorizada a trombolizar esse doente. Parece que o Adexanet, ele demora um tempo maior para reverter o efeito do anticoagulante e para você poder tomar uma conduta desse tipo mais invasiva. E a grande estrela da noite, a mensagem que eu quero deixar para o intensivista é a pressão arterial, né? Ela é o grande divisor de águas, tanto de expansão de hematoma, de deterioração do paciente, e a gente precisa ter esse doente na mão, né? A morte, a dependência após o hematoma, o sangramento intracerebral, ele é altamente dependente do controle intensivo que essa pressão teve, e isso vai depender muito do intensivista. Então, o guideline até coloca que pacientes que estão entre 50 e 220, se não tiver contraindicação para redução da PA agudamente, a gente pode reduzir na primeira hora já a pressão dele para 140, com droga venosa, tá? E isso tem nível de evidência B ou classe 2A para reduzir morbidade, nem é só mortalidade. Para os pacientes que porventura apresentarem alguma contraindicação para que essa cardíaca, ou enfim, para que essa pressão não possa ser reduzida bruscamente, a gente vai usar o Nipride também, mas a gente vai almejar aí nas próximas horas esse mesmo alvo pressórico. Talvez não 140, mas minimamente 160, tá? Isso é classe 2B, o nível de evidência é C, mas a gente vê que na prática funciona muito e é o grande divisor de águas de expansão de hematoma. Então, na vida real, é isso que a gente vai deixar. Eu, às vezes, costumo deixar até uma folha com papel chamex, colocando a PA-alvo para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro também estar sabendo, para aquilo não ficar só na mão do intensivista, tá? E com relação às convulsões, né? Isso é sempre tem uma controvérsia entre o que a literatura diz e às vezes a prática, né? Porque a grande parte dos neurologistas e dos neurocirurgiões tem muito medo do paciente que está com hematoma e que convulsiona para a expansão daquele hematoma, e a gente costuma deixar, às vezes, o anticonvulsivante profilático, mas essa, pelo menos, não é uma prática que é suportada pela literatura. Se o paciente tem convulsão clínica, não tem dúvida que a gente vai deixar o anticonvulsivante, isso é nível 1A de evidência. Paciente com alteração do estado mental, que você não sabe se está convulsionando, o ideal é que a gente tenha eletro. Na rede hoje, a gente tem disponibilidade de fazer EEG nos pacientes da vascular 24 horas, 7 dias por semana. Né? Às vezes a gente demora um pouquinho, porque está com outro doente, mas inclusive a possibilidade de fazer um EEG contínuo a gente consegue, naquele paciente que se tem dúvida. Para a vida real, se o EEG vai demorar e o paciente está rebaixado e você está na dúvida que aquilo é convulsão, eu acho que é melhor tratar, tá? E o que a literatura reforça é isso, que profilaticamente, então, num paciente que está contactuando, que você tem ele ali na mão, que o hematoma é pequeno, né? Não há indicação de fazer profilaxia de convulsão.
E aí, se tem convulsão ou se eu tenho um eletro alterado, que droga que eu devo usar? A gente tem que pensar sempre que no ambiente de UTI é legal que a gente use drogas endovenosas para que eu consiga um nível sérico protetor mais rápido. O que eu tenho disponível no Brasil? A lacosamida, que é o Vimpat, que vocês estão vendo a gente usar muito, porque ele não é indutor do P450 como a fenitoína é, e é uma droga que não briga, inclusive com os anticoagulantes, que a gente, porventura, precisa usar. Então, por exemplo, se é um paciente com válvula mecânica, que sangra, e que em algum momento eu vou ter que voltar a anticoagulação para ele, se eu uso a fenitoína e eu tiver que voltar um Marevan, ou mesmo se eu usar aí um DOAC off-label para ele, eu vou interagir muito com o anticoagulante. E mesmo os DOACs, essas drogas mais clássicas que a gente tem, que são indutoras, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, elas vão interagir e vão atrapalhar tanto o meu controle de crise quanto o meu controle da anticoagulação, ou para mais ou para menos. Então, vocês vão ver muita gente usar o Vimpat venoso nas nossas condutas. Mas eu tenho a opção da fenitoína e tenho a opção também do fenobarbital. O problema é que o fenobarbital tende a deprimir muito, né? E eu perder ali o meu exame neurológico no paciente. E depois, se mesmo com isso o paciente não controlou, a gente vai usar as drogas orais que a gente tem ou por sonda conforme necessário. É importante a gente lembrar que tem algumas drogas que podem induzir plaquetopenia, né? O ácido valproico, por exemplo, ele pode fazer uma plaquetopenia imunomediada. E o levetiracetam também. Então, é importante a gente pensar nisso, não é critério absoluto da gente tirar, mas se o paciente, por exemplo, sangrou por um uso de antiagregante, talvez seja melhor eu pensar numa outra droga para associar. E avaliação de disfagia em todo o AVC, independente se ele é isquêmico ou hemorrágico, é importante. E o guideline coloca também, com nível de evidência 2A, que rastrear sistematicamente isquemia ou infarto do miocárdio com eletro e teste de enzimas é uma conduta razoável, tá? E então, beleza, eu já falei de pressão, a gente já viu como que a gente reverte a anticoagulação, agora vamos falar, então, como que eu vou monitorar e tratar esse paciente de vez em quando. Então, no AVCH, o neurocirurgião é o nosso braço direito, né? Um cara que tem que estar ali, se ele não vai agir no início, se esse AVC complica, ele pode nos ajudar de muitas formas. E aí, o que a literatura coloca? Que drenar o ventrículo, fazer uma DVE, uma DVP, como tratamento para hidrocefalia é razoável, principalmente se o paciente tem hemoventrículo e está ele tem que ter hidrocefalia para ser submetido a uma DVE, obviamente, e está com diminuição do nível de consciência, tá? Se o paciente tem score de Glasgow menor que 8, com evidência clínica de herniação transtentorial, ou com hemoventrículo, ou hidrocefalia significativa, a gente tem que pensar, além de drenar, monitorar também a PIC. Então, a PIC é bem importante quando eu perco o exame neurológico, né? Porque eu não vou ficar fazendo tomografia seriada num doente. Então, às vezes eu vi um hematoma pequeno, mas o doente está rebaixado, eu vou fazer eletro para ver se ele não rebaixou por crise e vou deixar um catéter de PIC nele, porque se eu vejo a PIC subindo muito, mesmo que tenha pouco tempo que eu fiz a tomografia, eu posso repetir essa tomografia para eu ter certeza que esse hematoma não está expandindo. E deve ser razoável manter uma PIC entre 50 e 70, dependendo do estado de autorregulação cerebral. Então, é isso que a gente vai almejar, né? Manter uma PPC entre 50 e 70. Lembrando que a pressão de perfusão cerebral ela vai ser a PAM menos a PIC, né? A gente normalmente tolera uma PIC até 20 e a gente quer manter a nossa PAM aí no mínimo 70, de 70 a 90, para que eu consiga essa pressão de perfusão cerebral. E os corticoides, por mais que muita gente pense, será que não vale um decadronzinho, tem muito edema? Não, não tem evidência, a gente não pode usar, tá? Aqui, eu queria ter colocado esse slide lá na frente, mas ele parou aqui, é só para quem não é neurologista entender quando a gente chama de supra e infratentorial, né?
Então, as hemorragias infratentoriais, que estão abaixo do cerebelo, elas são muito mais graves, e as que estão acima do tentório são hemorragias relativamente mais tranquilas. Mas, anatomicamente, é isso que eu quero dizer com supra e infratentorial. E o tratamento cirúrgico, então? O que os guidelines recomendam? Paciente com hemorragia cerebelar, com deterioração neurológica, ou compressão de tronco, ou hidrocefalia, tem que ser submetido imediatamente à remoção da hemorragia. E só fazer drenagem ventricular não é seguro, tá? E nem é recomendado. Então, tem que evacuar o hematoma e, se tem hidrocefalia, deixar também a DVE. Para a maioria dos pacientes com hipertensão supratentorial, então lembra lá da figurinha, né? Acima do cerebelo, acima do tentório, a utilidade da cirurgia ainda não está tão bem estabelecida, não tem muita receita de bolo. Por isso que a gente precisa considerar todos os fatores do paciente e estar sempre em contato com o neurocirurgião, tá? A evacuação precoce do hematoma não é claramente benéfica, se você comparar em evacuar o hematoma só quando o paciente piora, tá? Então, às vezes, você vê ali um hematoma que está no limite, mas se o paciente está bem clinicamente, né, não tem sinais de hidrocefalia, você consegue ter o paciente ali na mão, você está conseguindo controlar a pressão, evacuar aquilo precoce, tratar aquilo precocemente, não mostrou benefício em esperar o paciente piorar para tratar, tá? Isso é uma medida de salvamento com nível de evidência 2B, tá? E a craniectomia descompressiva, com ou sem evacuação do hematoma, também pode reduzir a mortalidade para pacientes com hemorragia supra, que tem coma, grandes hematomas com desvio significativo da linha média, ou tem hipertensão intracraniana que está refratária ao tratamento que a gente fez, tá? E a eficácia de uma técnica minimamente invasiva de aspiração de coágulo, com estereotaxia ou endoscópica, que pode ou não usar trombolítico dentro, que é uma coisa também que a literatura tentou ver, se injetar, por exemplo, TPA dentro de um ventrículo que está cheio de sangue, ou dentro do próprio hematoma, para tentar desfazer aquela fibrina ali, se isso ajudaria, os estudos ainda não são conclusivos, então isso é incerto. Tá? O que a gente faz normalmente na vida real é DVS, tem hemoventrículo, colocar catéter de pique, evacuar o hematoma e quando a coisa está muito feia, fazer craniectomia. E tá, então eu chamei o neurocirurgião, a gente entrou em consenso que a gente ia operar ou não, que a gente ia olhar aquele paciente, repetir a toma em 6 horas, observar um pouquinho. O paciente ficou relativamente bem. E como que eu vou avaliar a prevenção da recorrência da hemorragia nesse doente? Então, é lógico que a coisa não é binária, né? A gente vai ter que considerar uma série de fatores. Então, eu vou ter que pensar se foi um hematoma lobar, qual que é a idade e o shape desse doente, né? Se na ressonância com gradiente, por isso que sempre que possível, todo AVC isquêmico-hemorrágico, ele vai fazer ressonância, mesmo que a tomografia já tenha me definido, tamanho de área isquêmica, tamanho de área hemorrágica, para que eu veja na sequência gradiente se eu tenho microbleedings, isso vai me ajudar na decisão, tá? Se esse paciente tem alguma condição que não tem como ele ficar sem anticoagulação, se eu preciso anticoagular ele para o resto da vida. E para quem gosta de gourmetização, eu posso, inclusive, pesquisar os alelos E2 ou E4 da apolipoé, né, que tem relação aí... Você tem o alelo 4! Quem falou? Teve uma interferência aí. Teve uma interferência aí, uma obsessão, mas está tudo certo. As medidas para controlar a pressão, elas devem começar imediatamente depois do início, tá? E uma meta de longo prazo, com uma PA sistólica menor que 130 e menor que 80, é bem razoável para a gente almejar nesses pacientes que sangraram, tá?
E com relação à questão de outras modificações que a gente tem que fazer, obviamente, né? Se bebe, pedir para parar de beber, se fuma, parar de fumar, se usa outros tipos de droga também, né? Investigar a apneia do sono é importante, não só para o AVC isquêmico, mas também para o AVC hemorrágico, e abordar isso. A gente sabe que os pacientes fazem pico pressórico, fazem arritmias, isso pode predispor ao sangramento. E existe uma recomendação de que, se o paciente sangrou com heparina, com varfarina, com cumarínico, a gente deve evitar a anticoagulação de longo prazo, como tratamento para FA não valvar, tá? Para esses pacientes, porque o risco de recorrência é relativamente alto. Então, ele diz mais para frente no guideline que trocar por um DOAC não é algo que nos dá segurança, mas normalmente é o que a gente faz, né? Se tem indicação estrita de anticoagulação, talvez trocar por um DOAC. E uma opção que ele coloca é a monoterapia antiplaquetária, depois de qualquer tipo de hemorragia, principalmente quando há fortes indicações para esses agentes. Só que num paciente com válvula mecânica, talvez não seja uma opção, né? A gente vai ficar ali sempre na berlinda entre ele fazer um AVC isquêmico grave ou sangrar, né? E quando eu reinicio, então, essa anticoagulação? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Também não tem receita de bolo, a gente vai ter que ver o tamanho da isquemia, como que o paciente ficou, os outros fatores de risco, mas é razoável que a gente espere pelo menos 4 semanas, 40 não, né, gente? 4 semanas, um mês, em pacientes sem válvula cardíaca mecânica, porque isso parece diminuir o risco de recorrência de sangramento. A gente pode pensar na monoterapia com aspirina, embora o momento ideal de recomeçar seja incerto, a gente é até um pouco mais permissivo com a aspirina, né? Dependendo do tamanho do sangramento, a gente libera aí com 1 semana ou 2. E a utilidade dos DOACs, né? Da Biga, Rivarox ou Apixa, quando o guideline foi escrito, a gente ainda não tinha a lixiana, né? Aqui no Brasil. Em pacientes com FA e sangramento, para diminuir o risco de recorrência, é incerta, mas na prática, apesar de não ter um nível de evidência grande, é o que a gente faz. Então, a mensagem final, né? Pelo menos até o último guideline e o que a gente faz na prática hoje, isso pode mudar o ano que vem, mas enfim. PAS menor que 160 e 140, evitar antiagregação, heparina, clexane, qualquer coisa que mexa com a coagulação nos primeiros 4 dias, compressão pneumática intermitente para profilaxia de TEV, não usar anticonvulsivante profilático, eletroencefalo sempre e avaliação da neurocirurgia sempre. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado alguma coisa. Estamos abertos aí para dúvidas, reclamações, angústias, críticas. Muito bem. Compartilha sua tela aí, Márcia. Minuto. Pronto. Opa, voltamos todos. Parabéns, sensacional sua aula, como sempre. Imagina. Muito boa. E, eu fiz várias anotações aqui, mas você foi respondendo. Eu anotava uma, você responde no outro slide. Ai, que bom. Então, mas vamos fazer algumas colocações, né? Esse caso aí foi lá do Helena, né, que você falou. Uhum. E a primeira coisa que chama atenção nele, que a gente tem que sempre lembrar, né, são os pacientes que usam Marevan, as interações das drogas, né? Marevan e Cipro é um problema, né, que aumenta, né, a atividade da droga. Óbvio que a gente não sabe se foi isso que aconteceu, mas pode com certeza ter influenciado. Foi proposital, já tinha um RNA de né? 3 e 1, né? E você deu um presente aí também de uma prótese mecânica mitral ainda, né? Se fosse a aórtica, seria menos temeroso, mas a mitral, o risco de trombose realmente é gigantesco. O cardiologista fica muito assustado, né? Bom, na sequência que eu coloquei aqui, então, só para poder lembrar e fazer algum comentário, né? A questão dos anticonvulsivantes, né? Então, a gente não utilizar isso de uma forma rotineira, né? É a maior recomendação. A minha dúvida é nos pacientes que, por algum motivo, rebaixou a ventilação mecânica, está sedado. Você acha que vale a pena começar em todo mundo? Eu fico muito receoso, porque a gente vê com muita frequência
esses pacientes fazerem, não despertarem, a gente faz eletroencefalograma e tem atividade, e às vezes a gente ficou ali comendo bola 1 dia, 2 dias, eu até acho que se mais. você tem o EEG na mão rápido, como a gente tem hoje lá, dá para deixar sem. Não é um EEG contínuo, né? Não necessariamente, porque assim, se ele rebaixou, né? Rebaixou, foi para o tubo, você vai sedar ele provavelmente com alguma droga anticonvulsivante. Na época que a gente tinha midazolam, a gente seda com midazolam, mas agora que a gente está com falta de midazolam, hoje mesmo eu tive que manejar um status no Brasília com ketamina, e graças a Deus saiu, né? Porque não tinha midazolam e não tinha fenta, tá, gente? Não é mito, tá? Acabou mesmo, tá chegando, mas hoje não tinha. Ele vai estar ou comida, você concorda? Que vai estar sedado ou comida e fenta, ou com ketamina, ou com propofol. E que são drogas muito mais potentes que o anticonvulsivante que a gente deixa. Agora, eu não tenho eletro, o paciente rebaixou, eu posso ter sinais indiretos que ele está tendo crise, é sempre bom a gente olhar os olhos para ver se está tendo alguma versão ocular, se tem nistagmo. Quando eu vejo isso, eu faço muito isso no HUB, porque no HUB eu não tenho eletro, né? Então, o olho do paciente me diz muita coisa, e principalmente se tem uma versão do olhar tônica ali, ou se está fazendo um nistagmo, você pode fazer um flushzinho de benzo e ver se desaparece, isso é crise. Então, não tenha dúvida que você vai começar, né? Agora, não tem eletro, rebaixou, o sangramento é muito grande, na dúvida deixa, na dúvida deixa. E de preferência deixa um Vimpat, não deixa fenitoína, porque tem estudos, inclusive, que mostram que a fenitoína aumenta a mortalidade. O estudo é todo enviesado, se você for olhar, né? Porque normalmente são pacientes que morrem os que são mais graves, que tinham CH-score mais grave, mas muito possivelmente por causa dessa interação dela com tudo, a gente tem que tentar evitar. Se a gente tiver a lacosamida, melhor. E se não tiver, os do base, os dos da HUB, muitos sobrevivem com a fenitoína também. E aí nós agora estamos tirando a sedação do paciente para ver se ele vai despertar, Ó, o evoluir o desmame. doutor Luiz Augusto Márcio, quer fazer uma não, pergunta. obrigado. Eu sou neurocirurgia, desculpe, mas você diferencia nessa indicação do anticonvulsivante lobar ou profundo? Porque os Sim, lobares né? geralmente eles começam a ver com convulsão. Sim, Né? É o sim. sinal, o primeiro sinal. E o profundo é difícil da ganhos Sim, lombares porque é difícil. né, o lobar está ali no córtex, né, excitando tudo quanto é tipo de neurônio, e a gente sabe que as lesões que são corticais, elas são muito mais epileptogênicas, né? E é muito difícil, né, Luiz, a gente vê um paciente com hematoma lobar que não convulsiona. E o Então, com profundo, certeza... mas isso é como você faz eletro, a pergunta também é essa. E o profundo, você vê convulsionar? Vê Esses ganhos também. A lombares? gente sabe que tem estruturas subcorticais ali que estão associadas. Às vezes, assim, um AVC talâmico, às vezes até I, tá? AVC-I de núcleos da base. É lógico que não é só aquilo, né? São pacientes que estão graves, que às vezes fizeram pneumonia, que estão usando carbapenêmicos. Então, eu precisaria de uma análise melhor para te dizer se é só o tipo de lesão. Mas a gente vê sim, e não é infrequente. Tá bom. Vai lá, Hugo, nessa sua sabatina aí, vamos ver se eu vou dar Não, eu estou conta de fazendo as responder perguntas tudo que você práticas, né, do dia a fez para dia minha... do dia a dia da terapia intensiva. Né? E bom, aí esse paciente, então, você falou que com o midazolam, né, ele está relativamente seguro, mas agora a gente está começando a fazer o desmame, desligando a sedação para ver o despertar desse paciente. Você indicaria uma rotina de fazer eletroencefalograma nesse paciente? A gente gosta muito, né, de ir desmamando a sedação com pelo menos um EEG de 2 horas diário, né? E Excelente. vocês vão ver que às vezes o Manuel, que normalmente é quem lauda, ele fica do outro lado da tela e avisa a técnica, pode reduzir, pede para reduzir aí 50% do MIDA, e ele fica mais um tempinho olhando, né? O ideal era que a gente tivesse monitorização contínua, eu acho que a gente vai evoluir para isso um dia, para ter pelo menos uma referência de EEG e o intensivista saber identificar sinais ali que podem ser indiretos de crise para a gente poder fazer o eletroencefalograma mais completo, né?
porque esses pacientes sedados e com lesões cerebrais, principalmente sangue, que é um negócio que irrita muito o neurônio, eles estão muito propensos a fazer crise convulsiva. E às vezes é isso, fica lá 2, 3 dias fazendo crise subentrante, em status, matando neurônio, e isso vai interferir, com certeza, na mortalidade e na morbidade desse doente. Principalmente com essas bactérias loucas aí que a gente está tendo hoje, e o paciente, principalmente na prótese ventilatória, vai entrar, a gente sabe que a chance dele é grande de fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica, vai ganhar um carbapenêmico, às vezes ganha até 2, né? A estratégia de boi Nossa, de fim da pirâmide que vocês linha agora. fazem Nossa com Senhora. imipenem toda Ertemero. hora, quer surtar o neurologista, é isso, né? É duplo carbapenêmico. Bem E off-label, eles hein? convulsionam mesmo. Eles convulsionam mesmo. Muito bem. A PIC, então, se indicaria para todos os pacientes que rebaixam o nível de consciência, assim, ou sem uma Num monitorização de Glasgow consciência. 15, não, né? Sim, Mas, mas assim, aquele que você perde a referência. quando você começa a perder a referência, ou se o hematoma é muito grande, o neurocirurgião fala assim, eu acho que esse aqui ele vai dançar mais cedo. Então, O Dr. vamos Luiz deixar uma pode também pique dar a aqui. opinião dele aí. Isso. Isso eu queria dizer, essa é a parte mais difícil que existe. Existe o perigo do contrário, viu, Márcia? Que é o seguinte, a PIC é tardia, certo? Então, a PIC no AVCI, no AVCH, ela é tardia. Então, cuidado com a questão de não repetir a tomografia, né? Sempre vale fazer a primeira tomografia e repetir. Vocês têm protocolo para isso, para repetir no primeiro dia? Tudo A maioria depende do do ressangramento no hematoma. primeiro dia. Normalmente eu repito com 12 horas em todos os doentes, né? E a depender do tamanho, com 6 horas. Que o que aconteceu? Tá? Esse mesmo paciente, na verdade, ele ressangrou e a PIC não ficou anormal. Não é Sim. isso? Então, a PIC ela tem esses dois lados, né? Isso que tem que tomar. Mas é uma dúvida que eu tenho, e uma das coisas que eu entrei hoje aqui é para isso, porque eu assisti um colega francês falando em São Paulo, eu não lembro quem era, desculpa, que eu estava vendo a PIC não invasiva, era o meu interesse, que não chegou a lugar nenhum até agora. Mas ele dizia o seguinte, que para ele, PIC é igual a PAI. É isso para vocês? Porque para o neurocirurgião não é, entendeu? Né? A gente tem os critérios são mais restritos. Você tem que ver a tomografia, né? Desvio de linha média, junto com o Glasgow. Não é só o Glasgow, correto? Né? Mas eu entendo que está havendo alguma questão uma falta de comunicação da terapia intensiva com a neurocirurgia. É isso que a gente tem visto, vocês cada vez mais querendo a PIC, não é isso? E a gente olha às vezes e fala, mas eu acho que não precisa. Mas, na verdade, eu estou entendendo que vocês estão colocando ela como um sinal Isso, como mais um sinal de multiparamétrico. monitorização, né? E principalmente nos pacientes que às vezes estão muito instáveis, né, Luiz? E que a gente às vezes não vai conseguir descer com ele de 6 em 6 horas para fazer uma tomografia, que era o caso esse nosso caso aí, né? Ele estava extremamente lábil. Eu ia fazer o Doppler, eu virava a cabeça dele para fazer a vertebral, a pressão ia para 5. A maior decepção que eu tive foi com a tomo portátil. Porque a tomo portátil é uma beleza, mas a sala tem que ter de chumbo. Então, ela não adiantou. Não resolve, você tem que transportar de todo jeito, não sei que vai chumbar a UTI toda. A UTI inteira, né? Cada box chumbado. Cada box chumbado, não tem muita função prática, mas eu acho que é isso, a PAI é mais uma arma que a gente tem, mas eu acho que esse cuidado que você falou é muito importante. Se o paciente tem um hematoma, né, importante, que você está vendo ali um sangramento importante, com desvio, que às vezes não tinha indicação neurocirúrgica de imediato, e é um paciente abordável, né, um paciente que você vai pensar em abordar, então não é um paciente que você vai limitar esforços, eu acho que além mesmo com a PIC normal, pelo menos a cada 24 horas, né, a gente tem que tentar descer para repetir tono. E não esperar a pupila mudar, enfim. Essa que é a grande preocupação. Ou a PIC mudar. É um perigo. Eu acho que não vai ter uma solução perfeita, né? A gente tem que ir caso a caso
e é uma ferramenta que ajuda muita gente que está na UTI, né? A PIC, né? Não substitui a tomografia, a ideia é exatamente a gente agir antes, né? De você já ter alteração de pupila, já chegar num outro ponto em que tudo fica mais difícil. Eu, nesses casos mais graves, gosto, né? Como intensivista, mas tudo depende de cada caso mesmo. Desculpe, mas depende de mais comunicação. Por isso que eu achei fantástico. Depois eu quero falar como eu achei fantástico a reunião de vocês e como a gente está precisando. Obrigado. A nossa ideia é exatamente, né? A Márcia, a gente trabalha muito com a Márcia diretamente, né? Por conta dos protocolos e que a gente é acionado junto, né? Está aí nos nossos cuidados. E a ideia foi exatamente de fazer essas aulas para a gente treinar a equipe como um todo, né? E a participação de vocês é fundamental, né? Continua com suas perguntas aí que eu estou ouvindo. Estamos aprendendo muito com as perguntas, né, Luiz? A pergunta que sem resposta, né, Márcia? Aí se eu passei esse paciente prótese mecânica, mitral, Márcia, eu tenho que anticoagular eu tenho que anticoagular esse paciente, Márcia. A gente reza, meu filho. A gente tenta ver se consegue aí em 2 semanas, né? Não em 4, voltar à anticoagulação. E a gente explica para a família, ó, estamos entre a cruz e a caldeirinha, como dizem em Minas, né? Pode ser que a gente volte à anticoagulação e que ele sangre tudo e morra, mas ele pode também, não anticoagulado, fazer um AVC isquêmico catastrófico e morrer. Então, eu coloquei esse perfil de paciente porque muitas vezes a gente chega nessa condição, né? De não poder, de ter que decidir. E, normalmente, a gente acaba, às vezes, decidindo pelo correr o risco e voltar à anticoagulação, né? E aqui, você não faria DOAC de maneira nenhuma? Não pode, né? Ainda mais mitral mecânica, né? Se fosse uma prótese biológica, a gente já está autorizado a utilizar, mas a prótese mecânica não pode. Vamos abrir o peito dele e trocar por uma prótese biológica. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Simples, né? Já coloca a PIC junto. Já coloca a PIC ao mesmo tempo e já deixa o catéter da trombectomia do lado, né? Muito bem. Ora, basicamente essas minhas perguntas. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode ser via chat também. Fiquem à vontade. Uma questão, né, para uma próxima reunião, né, que eu achava interessante é discutir, por exemplo, por que eu falei dessa interação, né? Por exemplo, AVCH em ECMO, tá certo? Você falou em prótese, e aí? Como é que faz? E aí? Ontem nós tivemos você viu, né, Luiz? Que eu te liguei achando que era quarta-feira. Exatamente. Por isso que eu falei agora. E aí? O que vocês foram? O que a Ludmila fez nesse paciente? Ela paliou, porque era um pulmão que não estava assim, no finalzinho da ECMO, que já estava para sair, era um cara que tinha um pulmão todo fibrosado, que não dava para ficar sem heparina e que fez um sangramento importante. E ali, agora a gente ia ter que reverter, né, a heparina, protamina, tudo, e não dava para anticoagular. Então, ela decidiu que ali era o fim de linha para aquele paciente. Agora, por exemplo, se é um paciente que dá para sair da ECMO, pelo menos por um tempo, é reverter a protamina e torada, né? Torada total. E vocês estão fazendo ECMO lá, Hugo, na UTI de vocês, para pós-Covid? Ainda não precisamos. Tem uma paciente hoje lá que pode ter que evoluir para ECMO um pós-Covid, sabe? Uma obesa, pronamos ela hoje. Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo. É um risco, mas ainda não colocamos. Eu fiquei sabendo que tem um caso lá na Helena com uma HSI, não é? Que foi colocado em ECMO esses últimos dias, não tem isso? E assim, e aí o paciente na ECMO fica super anticoagulado. Propenso a sangramento, ele está com aquela parafernália toda, que é difícil estar desligando, né, para descer para tomografia.
O pessoal da UTI do Star tem me pedido muito Doppler, mas até o Doppler é totalmente errático, porque grande parte está com o balão, né? E aí você só consegue dizer se tem fluxo ou se não tem fluxo, porque você vê duas ondas. E aí, medida de velocidade, índice de pulsatilidade, índice de resistência, para você dizer, né, ó, isso aqui parece estar tendo uma hipertensão intracraniana, melhor parar e a gente descer para tomo para ver o que está acontecendo, né? Então, os pacientes estão chegando tão graves, que eu vou lá, boto o Doppler só para garantir que tem fluxo cerebral, além do fluxo do balão, né? Mas eu acho que não tem muita coisa publicada sobre isso, principalmente no pós-Covid. Eu acho que a gente nunca fez tanta ECMO, né? Terça-feira no STAR tinha 4 pacientes em ECMO. No Brasília, em média, estão ficando 2, 3 na UTI neurocárdio, às vezes. Inclusive, estava faltando membrana, né? Estava faltando membrana. E conseguiram comprar uma membrana que o Pedro Loretti conseguiu lá no Rio. Aí a gente foi lá sábado de noite para fazer o Doppler da paciente, que ela tinha tido uma paradinha rápida assistida e não tinha condição de descer para tomo, porque se tivesse fluxo no Doppler antes de canular, fazer aquelas coisas malucas lá que vocês fazem, investiria, senão guardaria a membrana para um paciente com prognóstico, né? Então a gente está nesse nível. É a Caos. mandracaria da mandracaria. Eu vou deixar você jantarem. Antifibrinolítico, quando você tem spot sign, eu li que não tem evidência, é isso? Não tem evidência. Não tem evidência ainda. Você nunca né? usa. Não uso. Não uso porque sem a evidência e o potencial ainda daquilo não, né, não só desfazer o coágulo e de expandir, então a gente precisa ter mais mão nessa técnica, né? Tanto dentro do ventrículo quanto fora. O ácido tranexâmico tem alguns estudos, mas a maioria é relato de caso, com bons resultados. Agora, vai precisar de um estudo maior, né, duplo cego, com a técnica correta, para aí você ver uma variabilidade grande de dose, de maneira de aplicação. Então, acho que a gente ainda está longe de conseguir evoluir por aí. Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Muito bem. Bom, 9h06 da noite, né? Fechamos em 1 horinha de bate-papo. Sensacional, como sempre, Márcia. Obrigado. Imagina. Tá? O Hugo é meu amigo, viu, gente? Mineiro lambe o outro. Consegui o WebRIS, tá? E o outro acesso. Tá vendo? Tô vendo. E nós vamos ter Rapids, tá? Na rede. Notícia é o Join mais o Rapids, que é o aplicativo que a gente vai conseguir ver a imagem à distância, como a gente já tem em outros hospitais aqui de Brasília, e que a gente consegue manipular para a gente não ficar tanto na dependência do radiologista. Isso é o que você estava tentando, né? Conseguimos. Acho que em 1 mês a gente vai ter instalado aí, Luiz, aí para nós vai ser uma mão na roda. A gente vai conseguir acessar as imagens pelo celular. Muito bom. Então tá, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo aí que participou. Dedicar um pouco do seu horário dessa quinta-feira não é fácil, está todo mundo cansado. Não é fácil. E daqui a quantas semanas? 4 semanas, né? A gente tem uma outra aula mais sua, né? Então, tá, aí vai ser os meninos da neurocirurgia, né? Que vai ser HSA ou vai ser estado de mal? Se for estado de mal, sou eu. Se for HSA, vão ser os nossos amigos neurovasculares. Muito bem. Certo? Então a gente decide. Eu acho que a gente podia deixar HSA, né? Porque aí sangrou tudo, né? Teve o esquema, sangrou, agora vai do aneurisma, e depois a gente termina com o estado de mal, que todos esses podem entrar ao mesmo tempo, né? Faz sentido, fechar com chave de ouro. Faz sentido. Isso aí. Então tá bom, gente. Boa noite. Gente, muito boa obrigada. Noite, tá bom? Boa Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado a você. Muito obrigado e parabéns. Até mais.